Nós estamos iniciando hoje uma nova série. Opa, deixa eu ligar aqui. Uma nova série. E nesta nova série a gente vai tratar de alguns valores que, de algum modo, nos definem e nos caracterizam como igreja. E esta série, ela é um passo estratégico no que diz respeito à reflexão e ao ensino bíblico da nossa igreja, na direção de ampliarmos, não é? E, de certa forma, talvez a palavra mais apropriada seja consolidarmos, né, uma proposta de igreja que, desde o ano passado, nós inauguramos com um seminário onde nós distribuímos essa pequena revista que nós mesmos confeccionamos aqui, apresentando num domingo pela manhã, em março, uma síntese dessa proposta que tem norteado o nosso planejamento de liderança, que tem norteado as nossas reflexões principais, salvo alguma exceção. Tudo aquilo que a gente vem compartilhando desde o ano passado tem essa finalidade de levar a gente a pensar, à luz da Bíblia, sobre a nossa identidade como discípulos de Jesus e como igreja. E esta série, então, que nós estamos iniciando hoje, ela vai de setembro a outubro, domingo pela manhã, às 10 horas, no culto da manhã, e também às 19 horas. De um modo geral, o que compartilharmos no domingo pela manhã será, com pouca variação, o mesmo conteúdo compartilhado à noite. A gente já tem dito isso aqui em outras ocasiões. Às vezes a gente tem um tema diferente de manhã do que é da noite, mas a nossa proposta é termos dois cultos mesmo, como se fossem duas sessões de cinema. Você tem o mesmo filme em dois horários diferentes, porque a gente sabe que, de um modo geral, a grande maioria de nós, por vários motivos, a gente não vai entrar no mérito desses motivos agora, ou vem domingo pela manhã, ou vem domingo à noite. Então, em alguns momentos, a gente tem um tema de manhã, e aí quem pode, quem quer vir de manhã e de noite, vem. Mas, de vez em quando, não é? E esse é o caso, a gente tem o mesmo tema de manhã e de noite. E essa série, então, é a nossa pegada para esse período aí de setembro e outubro de reflexões. Conhecendo e vivendo os valores da família Ibai. E já ali, na construção desse título, a gente já está dando ali uma dica, né, de um princípio, de um valor para nós. Nós pensamos a igreja como uma família estendida. A minha, a sua família de carne e sangue, mas a nossa pretensão diante daquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado como igreja é também desfrutarmos de uma cumplicidade espiritual, de vida cristã, que lembre o ambiente familiar onde você convive de carne e sangue, e eu espero que seja um bom ambiente. Mas, pelo menos em termos ideais, se você não tem um histórico familiar do qual se orgulhe, pelo menos eu espero que você pense no conceito de família naqueles termos mais ideais, como um lugar de acolhimento, de cumplicidade, de companheirismo, de apoio, em que o amor, né, supera, né, a batalha, né, contra o egoísmo e a individualidade, o individualismo, talvez seja melhor dizendo, né, e a gente espera que a igreja seja esse espaço. Então, esse é o nosso tema, conhecendo e vivendo os valores da família Ibai. E o que é que nós queremos dizer com valores? Que conteúdos nós queremos comunicar? Que ideias estão presentes nessa proposta temática? Qual a importância de pensarmos sobre este tema? O que são valores? Algumas definições gerais. São princípios ou crenças que consideramos importantes e que nos guiam. Sucintamente e de modo redundante, valor é o que você valoriza. Quando você valoriza um comportamento, uma ideia, uma coisa, isso é um valor para você, não é?
Os valores é uma certa forma de pensar que nos ajuda a decidir o melhor comportamento quando estamos diante de uma escolha. Todos nós temos alguns valores que vão nos guiando na vida. Eles são frutos de experiência, são fruto de leituras, de reflexões, de instrução, de educação, de uma herança familiar. Eles são escolhas conscientes de um certo estilo de vida. E muitas vezes eles são também, em um certo nível, até inconscientes. Eles estão presentes de um modo, às vezes, um pouco não claro para a gente, mas estão ali nos ajudando no dia a dia, a tomar decisões e a fazermos escolhas. São os valores que orientam, então, o comportamento de uma pessoa e de uma organização. Por exemplo, para nós lá em casa, a instrução, estudar é muito importante. A gente valoriza estudar. Então, quando a gente está diante de uma possibilidade de ampliar o conhecimento da gente, de adquirir uma instrução a mais, de estudarmos, adquirir um livro com um tema que achamos interessante, a gente valoriza essa oportunidade e a gente se inclina na direção de abraçar essa oportunidade de estudo, de instrução, de ampliar o conhecimento e a reflexão. É um valor para a gente estudar. Então, quando diz respeito a investimento, a tempo, qualquer apelo nessa direção ganha fácil a nossa atenção e o nosso coração, em relação a outras coisas que têm menor valor. E quando a gente fala de valores, nós estamos falando daquelas coisas que são importantes. Tudo na vida é importante? Tudo na vida é importante, mas tem algumas coisas que ganham uma importância maior. Não é? Para outras pessoas tem a ver com a aparência. Vestir-se bem é um valor, e não vai aqui nenhuma crítica, é apenas uma constatação. Eu gosto de me vestir bem, eu não gosto de comprar qualquer roupa, eu gosto de uma roupa que assenta bem e tal. É um valor. Não é? Viajar é um valor, não consegue conceber a vida sem uma experiência de viagem. Não é? E aí, quando tem que tomar a decisão entre, fazer uma economia, investimento e uma oportunidade de viajar, abraça a oportunidade de viajar, porque é um valor, aquilo é importante, a gente vai ampliar a experiência de vida, ter contato com outras culturas, ou outro ambiente, outra gente. Então, valores estão aí presentes, nos guiando o tempo todo. Eu passei acidentalmente os slides, né? Perdi a surpresa, esse era o slide mais extraordinário que eu ia mostrar a vocês, não é? Deixa eu voltar ali. Melhor slide que eu tinha preparado. Estou brincando. Mas, enfim, valores são isso. Quando a gente fala, então, conhecendo e vivendo os valores da igreja, da IBAI, o que nós estamos propondo é uma série de reflexões sobre alguns temas que nos são preciosos, que nos são caros como igreja. E, ao refletirmos sobre esses temas, o que nós estamos tentando aqui é consolidar a nossa identidade, a nossa compreensão do que é da igreja que nós queremos ser, do nosso projeto de igreja. Por isso, agora sim, há dois conceitos fundamentais que nós vamos recordar aqui. E sim, o primeiro dele é o conceito de igreja. O que a igreja é? Dentro da nossa proposta, né, a gente procurou descrever a igreja. Toda igreja é e deve ser, à luz da Bíblia, a mesma coisa. Mas, assim como todos temos em comum a nossa humanidade, no entanto, somos diferentes, né? Uns mais altos, uns mais baixos, um mais cabeludo que o outro, né? A diferença de gênero, etc. Então, quando uma igreja se reúne, um grupo de crentes se reúne para constituir uma igreja, vai sendo forjada neste convívio uma espécie de particularidade, de individualidade daquela comunidade, daquela igreja. Então, quando a gente propõe essa série de reflexões, nós estamos pensando um pouco na nossa identidade como igreja. O que a igreja é para nós? A igreja é a reunião dos discípulos de Jesus. Ponto, é isso que a igreja é. O que nós somos? A reunião voluntária, intencional, consciente, mobilizada, não apenas estar juntos, como nessa noite estamos aqui, mas uma reunião estruturada, mobilizada, não é? Em torno da missão de Cristo, em torno da pessoa de Jesus. Então, isso que é a igreja, a reunião dos discípulos de Jesus. Se a igreja é a reunião dos discípulos de Jesus, o outro conceito importante para nós é o que é discípulo. Não é? Então, o que é discípulo?
Discípulo é, me ajuda aí, pode falar. O que é um discípulo? De manhã o pessoal respondeu mais rápido, hein? Não foi, gente? O que é um discípulo? Um seguidor. E a gente usa esse termo, né, para falar que somos seguidores de uma pessoa. Que pessoa é essa que nós estamos seguindo? Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, somos alunos, aprendizes, seguidores de Jesus. Então, isso é o que nós esperamos que cada membro da igreja seja, um seguidor de Jesus. Alguém que teve uma experiência em algum momento na sua vida, provocada diante de um apelo da exposição do Evangelho de Jesus, a tomar uma decisão se creria nele e o reconheceria como o Filho de Deus, Senhor, Salvador de todo aquele que nele crê, e a partir então dessa declaração, lúcida, consciente, mas também carregada certamente de muita emoção, espero, né, fez uma escolha: eu quero viver uma vida aprendendo com Jesus, sendo aluno de Jesus, imitando, copiando a vida de Jesus. Porque discípulo é mais do que um aluno. A gente pensa na palavra aluno como aquela pessoa que vai para uma universidade, para um curso, para a escola, senta na carteira e tem um professor, dá uma aula, depois ele vai embora. Aqui o discípulo não é apenas um aluno nesse sentido de aprender alguma coisa com alguém, receber alguma informação, mas de alguém que deseja reproduzir a vida, copiar. Então, como discípulos e seguidores, ou alunos de Jesus, se você preferir definir assim, nós queremos imitar, reproduzir a vida de Jesus, de tal forma que a gente possa um dia dizer, como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É como se Paulo um dia acordasse, olhasse no espelho e percebesse que ao longo da sua história de vida, mudanças profundas e significativas aconteceram como fruto de um relacionamento com Deus, mediado pelo Espírito Santo. E ele olhasse a sua imagem no espelho e percebesse, mesmo reconhecendo certamente as suas falhas e pontos de melhoria, ele reconhecesse que boa parte daquele momento da vida dele manifestava a presença de Jesus Cristo nele. Ele disse: eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo Cristo em mim, Cristo está em mim, eu respiro Jesus Cristo em mim. Esse é o nosso ideal, é o meu ideal, o seu ideal, o ideal de todo discípulo. E aí vem a igreja. A igreja, então, é essa comunidade que reúne esses homens e essas mulheres que querem imitar, querem aprender com Jesus. Olha o que diz Atos 2:44, e aí você pode participar como congregação, leia alto o que está ali junto comigo. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quem são os que criam? Aqueles homens e mulheres que vão sendo reconhecidos por esse título, discípulos de Jesus. Eles creram em Jesus como Messias, o Filho de Deus, a revelação do Deus invisível, do Jeová. E ao crerem, o que eles passaram a fazer? Estavam se unindo, se reunindo, e tinham tudo em comum, expressão que significa, de um modo poético, sim, que estavam compartilhando suas vidas, encorajando um ao outro, apoiando um ao outro, conversando sobre o que significa uns com os outros seguir a Jesus, ser como Jesus, discutindo juntos, né, em ambientes seguros e fraternos, como eles podem ser homens e mulheres cada vez mais à imagem do Senhor Jesus, mais parecidos com o que Deus planejou que nós fôssemos como homens e mulheres, como seres humanos. E eles estão lá unidos, firmes, estão tudo em comum. Mas a verdade é que discípulos são únicos e são diferentes. E você bota um grupo de discípulos juntos, né, como em qualquer outro ambiente, você bota um grupo de pessoas juntos, mesmo que sejam discípulos de Jesus, mesmo que sejam homens e mulheres comprometidos com Jesus, sempre surgem algumas tensões, algumas dificuldades, algumas frustrações, né? Olha o que diz esse outro texto de Atos 6, capítulo 1. Naqueles dias, crescendo o número... De que cresceu o número, gente? Não era o número de frequentadores no culto, não era o número de membros da igreja, não era o número de gente interessada no Evangelho, não era o número nem de opositores do Evangelho, não era o número de ateus, agnósticos, é o número de homens e mulheres que dizem: eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser como Jesus, eu vou caminhar com Jesus, eu quero que Cristo viva em mim. Eles estão crescendo e eles estão se reunindo. E aí, alguns são judeus, que falam grega, e outros são judeus que falam hebraica, é o que predomina naquela comunidade, que descrita em Atos 6, capítulo 6, verso 1. E o que acontece? Há uma dificuldade de convivência. Queixaram-se. Judeus de fala grega, que tinham uma perspectiva mais liberal
da cultura da época em relação ao judeu de fala hebraica, que tinha uma perspectiva mais conservadora dos costumes judaicos, né? E esse convívio trouxe alguma tensão, e aí os judeus de fala grega queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Ou seja, olha aqui, a igreja tinha uma espécie de beneficência, de cesta básica, de apoio, de assistência às viúvas. Ser viúva naquele tempo significava estar realmente colocada à margem, não é? Porque não havia um sistema previdenciário de pensão do falecido que pudesse dar cobertura ou coisa do gênero. Então, uma viúva, uma mulher viúva sem filhos, ela estava colocada lá na margem, na condição de alguém mendicante. O que a igreja faz? Acolhe esse pessoal e diz, não, nós vamos repartir um pouquinho do que a gente tem, e nenhuma viúva que entregou sua vida a Jesus e que resolveu ser crente em Jesus, cristã em Jesus, que fez Jesus seu Senhor e seu Salvador, vai passar fome aqui entre nós, vamos distribuir um pouquinho, nós temos todo mundo. E aí tinham tudo em comum, essa é a ideia, né? Lemos lá. Só que acontece é que algumas estão recebendo essa assistência à tarde, começa a surgir um tititi aqui, que, não sei, eu acho que é preconceito, que não fomos tão estimados como as outras. E aí o mal-estar surge, e logo os apóstolos se reúnem com a liderança da igreja, e eles decidem, e eles solucionam essa questão, e logo depois, se você continuar lendo o capítulo 6, a partir desse verso, a paz. Ok? Então, para você que não conhece o texto bíblico, deixa eu dizer, a partir do versículo 2, do Atos 6, ele soluciona um problema, e a Bíblia diz que a igreja passa por um período tranquilo de paz, tudo se resolve. Mas por que eu coloquei aquele texto ali? Para reconhecer o fato de que, apesar de eu e você, supondo que eu e você somos homens e mulheres que querem seguir Jesus, apesar de nós queremos seguir a Jesus, o fato de estarmos reunidos numa comunidade traz tensão para o nosso convívio, né? E pode ser que haja momentos em que a gente se sinta queixoso de alguma falta, de alguma frustração. Me lembro de um escrito de um pastor e teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer, ele lutou na Segunda Guerra com a resistência, os alemães que fizeram resistência a Hitler. Você sabe, né, que alguns alemães não endossaram a política, né, do Hitler e entraram numa espécie de resistência, foram perseguidos. Bonhoeffer vem a morrer em um campo de concentração. Ele escreveu algumas coisas. Ele escreveu sobre a vida de comunhão da comunidade. Ele disse algumas coisas interessantes, como fruto de uma reflexão, imagina, naquele tempo de tão tenso. Ele refletiu sobre a vida da comunidade. Ele disse, por exemplo, que é bom que a gente tenha frustração com a igreja. E de que é bom que você tenha, logo que você começa a congregar com a igreja, você experimente alguma desilusão. Isso é bom, porque isso faz com a gente perceber que as pessoas são imperfeitas. E que, inclusive, você também é imperfeito. E que se as pessoas são imperfeitas e vocês são imperfeitos, só existe um jeito para esse negócio funcionar. Misericórdia e graça compartilhado uns com os outros. Ele diz que só quando a gente tem desilusão é que a gente aprende a exercer a graça e a misericórdia que o Senhor Jesus encarnou na vida dele. Ele disse outra coisa interessante. Ele disse que algumas pessoas têm um sonho ideal da comunidade, do que a igreja tem que ser. Mas que muitas vezes esse sonho ideal, por causa de um sonho ideal, a gente sacrifica a própria comunidade. Por causa do sonho ideal. E é nessa direção, então, que ele caminha na sua reflexão, dizendo que a gente precisa ter esse olhar realista, que quando os discípulos se reúnem, olha, é uma coisa boa, tem mais gente aderindo à igreja está crescendo, gente chegando, está crescendo o número de discípulos, mas em vez daquela igreja celebrar isso como uma coisa boa, né, se instala uma tensão na convivência, um aborrecimento, um mal-estar. Como lidar com isso? Valores. Uma compreensão clara do que nós queremos ser como igreja, nossa identidade. Por isso esse tema é importante. Valores. Valores compõem a nossa autocompreensão, compõem a nossa identidade, assim como a visão e a missão. Nós procuramos elaborar, está escrito, e vai, né, se tornando cada vez mais uma fala impressa, né, nos prospectos, no informativo ainda não foi, vai entrar no informativo, uma descrição da nossa visão e da nossa missão. Mas dentro desse conjunto de descrição, de visão, missão, está ali crenças e valores. E por isso que nós estamos trabalhando essa série. Crenças e valores são importantes
porque nos ajudam a nos consolidarmos como igreja na nossa compreensão e na nossa identidade. Vamos relembrar aqui rapidamente a nossa declaração de missão como igreja. Me ajudem, eu quero passar rápido por esses slides. Qual é a nossa missão? Nós, IBAI, descrevemos a nossa missão como igreja assim: fazer discípulos. É fácil? É fácil, né? Então, se alguém perguntar a você se a sua igreja, qual é a missão da sua igreja? Qual o propósito? Qual a finalidade última da sua igreja? A minha igreja, o nosso negócio é o seguinte: é fazer discípulos de Jesus, é fazer seguidor de Jesus. Amém? Estamos juntos até aqui? Ok. Está lá o texto de Mateus 28, 19, 20, que serve de referência. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. É um processo, não é? Há uma estratégia, a gente vai até as pessoas, leva a palavra, alcança, ensina, não é? Ensina a obedecer, batiza, integra. E por isso que a nossa declaração de missão, ela tem um ponto e vírgula ali: fazer discípulo de Jesus. A gente acrescentou um pouco mais: anunciando o evangelho, ensinando outros a serem discípulos e servindo, demonstrando compaixão e graça, como Cristo fez. E essa segunda parte da nossa declaração de missão tem como referência Mateus 9,35, que é um texto que descreve de modo sucinto a rotina ministerial de Jesus. O que Jesus fazia? Como é que ele trabalhava? A Bíblia diz lá em Mateus: ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então a gente diz: é isso que nós temos que fazer como igreja. Para fazer discípulo, a gente tem que fazer igual Jesus. A gente vai anunciar, a gente vai ensinar, a gente vai servir, vai demonstrar compaixão e graça como Cristo fez. E aí a gente elaborou uma visão. Na verdade, a visão veio até antes, né? A gente começou a conversar aí durante muito tempo sobre como é que a gente deveria funcionar como igreja, o que seria importante, o que não seria. E aí a gente resumiu sucintamente a nossa visão. Nós queremos ser uma comunidade de quê? De discípulos de Jesus. Então, beleza. Qual é a missão da nossa igreja? Beleza. Muito bom. E qual é a nossa visão? Qual é a nossa pretensão? Sermos reconhecidos como? Quando alguém chegar para a gente, olhar para a gente, conviver com a gente, que ele nos reconheça como o quê? Uma comunidade de discípulos. Esse pessoal aqui segue Jesus mesmo. Eles estão levando esse negócio de seguir Jesus a sério, hein? Aí nós colocamos um pouco mais ali, ampliamos essa descrição. E nós não vamos nos ater aos detalhes dela, mas ela precisa ser apresentada aí para você já ter uma introdução a esse conceito mais abrangente do nosso entendimento do que significa essa comunidade, como essa comunidade deve funcionar, não é? A sua agenda centralizada na missão, celebra o evangelho com alegria, o evangelho, afinal de contas, é boa notícia, anuncia, procura anunciar de modo contextualizado e fiel, que a gente promova a formação espiritual olhando para o ser humano em todas as suas dimensões e, por fim, a gente possa trabalhar para estabelecer uma espécie de cultura, de hábito, de comportamento, de conduta alinhada com a vontade de Deus, com o reino de Deus no mundo, porque nós cremos que foi assim que Cristo fez. Muito bem. Qual é o valor que nós queremos compartilhar hoje, então? Comunidade, o valor da comunidade. Abra a sua Bíblia, por favor, não tem no slide o texto, então você precisa ler na sua Bíblia esta referência. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, a Bíblia diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu vou ler novamente, palavras do Senhor Jesus, junto dos apóstolos e os discípulos. Simão, vamos lá, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Foi Jesus quem estabeleceu um traço da nossa identidade como igreja. Segundo Jesus, seus discípulos seriam reconhecidos por uma demonstração de amor
diferenciada, ou diferenciado, por uma capacidade de conviver, porque é uns aos outros, então eles estão convivendo, exatamente como lemos em Atos 2,44, eles estão compartilhando sua vida junto. E neste compartilhar da vida junto, mesmo que surja alguma tensão neste convívio, eles respondem ao desafio deste convívio com atitudes amorosas. E você deve entender uma coisa, Jesus não está falando de um amor naquele significado talvez tão corrente nos nossos dias, de um sentimento afetuoso pelo outro. Aliás, há até uma palavra grega que pode ser traduzida por amor com esse sentido, como filéu, palavrinha grega que pode aparecer traduzida na nossa Bíblia como amor. E aí você vai estudando a Bíblia, aparece a palavra amor em português, mas você procura um auxílio de pesquisa bíblica, e aí você vai encontrar, às vezes, né, essa informação. Olha, essa palavra amor, traduzida aí no português por amor, no grego é a palavra filéu, e ela é a palavra que descreve um amor afetuoso entre amigos. Mas aqui, em João 13,35, a palavra é ágape, agapel, que é a ideia de amor também. Mas é a palavra traduzida por amor que, com frequência, no Novo Testamento, traduz o amor de Deus por nós. Que não é apenas uma questão de responder-se ou de render-se a um sentimento afetuoso, mas uma escolha, uma decisão, um ato voluntário, consciente de ir em direção a uma situação em que talvez não haja nem afeto envolvido, mas você é movido por uma consciência: eu posso fazer o bem, eu posso ajudar, eu posso cooperar, e que não leva em conta se o outro merece ou não, é digno ou não. Talvez o conceito português mais próximo disso seja misericórdia, bondade, compaixão, mas essa é uma palavra muito forte na Bíblia, o amor ágape, esse amor de renúncia, de sacrifício, de doação, de entrega, que persevera. É o amor de Deus, que nos amou primeiro, diz a Bíblia, sendo nós ainda pecadores. Olha que expressão forte para descrever o amor de Deus. Deus olha para a gente e não vê na gente, num primeiro momento, corações dóceis, amáveis, interessados na vontade dele. Nosso coração está corrompido pelo pecado. Mas Deus, por amor ágape, não desiste da gente, diz: eu vou dar um jeito, eu vou me esforçar. É como se Deus dissesse isso consigo mesmo, né? E envia Jesus para morrer na cruz por mim e por você, e nos dá a esperança de uma nova vida. De uma nova vida que nós não experimentamos apenas porque decidimos experimentá-la por esforço, mas que é uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na medida em que a gente reconhece os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados. Por isso que a entrada no Evangelho, o nascer de novo, começa com arrependimento. A Bíblia ensina que a experiência da conversão, quer você tenha usado essa palavra ou não, se você tem uma experiência de conversão, é uma experiência de arrependimento. É uma experiência de cair a ficha sobre si mesmo e sobre a natureza humana e pensar assim: não tem jeito. Eu quero fazer o bem, mas me atrapalho, faço mal. Eu não queria ofender minha esposa, mas ofendi. Eu não queria ofender meu marido, mas ofendi. Eu não queria ter mentido, mas menti. Nossa, eu não consigo ter uma vida correta. E aí você vai para um relacionamento e o outro também tem essa mesma tensão. E ele não queria mentir, mentiu. Você descobriu que ele mentiu e aí você está fazendo uma guerra por causa disso. E aí você olha para a humanidade e todo mundo diz: meu Deus, quem vai salvar a gente, da gente? E aí, em algum momento, nesse processo, talvez mais subjetivo, alguém lhe apresentou Jesus e disse: Jesus pode. Se você voltar-se para ele e dizer: Senhor, me ajuda, olha para mim, eu sou um sujeito que, se eu ficar entregue a mim mesmo, eu vou me atrapalhar, eu não tenho controle das coisas, e mesmo que eu seja um sujeito organizado, né, dirigindo na minha mão direitinho, eu paro no sinal, respeito a lei, tem um outro que vai vir, né, e que não vive assim, e vai se chocar contra mim, vai tirar minha vida do curso, do prumo. Como lidar com isso? Como lidar com a dor e o sofrimento? Como lidar com o pecado do outro? Então essas angústias encontram de alguma forma um fio de esperança na revelação do Evangelho. Jesus diz: eu posso mudar a sua história, a história da sua família, mudar a história da sua cidade, eu posso mudar a história desse mundo, e é exatamente isso que o Senhor está fazendo agora. Amém? Ele me alcançou, Ele alcançou você, e Ele está fazendo isso agora. Ele está tocando os corações, Ele está agindo. Mesmo eu e você estando aqui, esse é o momento de uma ação de Deus.
E esse ambiente, de alguma forma, favorece a nossa sensibilidade espiritual para perceber essa ação de Deus. Mas não tenha dúvida, Deus não está apenas neste lugar, nesta hora, reunido conosco em termos espirituais. Deus está olhando para a cidade de Curitiba inteira. Tem um sujeito lá na sarjeta, que é alvo do olhar amoroso de Deus. Usando um termo bem humano, mas para traduzir bem o que eu quero dizer, Deus está nesse momento olhando para ele e pensando: quem que eu posso usar para salvar essa criatura? Quem dos meus discípulos, que igreja vai alcançá-lo? A comunidade é um valor por conta dessa compreensão de que quando nós nos reunimos como discípulos de Jesus, isso faz parte do plano de Deus para nós. Deus deseja que eu e você, que em algum momento da nossa vida fizemos essa decisão por Ele, corramos o risco de procurar outros discípulos de Jesus e juntos formarmos uma comunidade, uma igreja de ajuda, de assistência mútua e de mobilização em favor da missão. Portanto, entenda isso. De algum modo, Deus se revela e vem ao nosso encontro de um modo muito especial na comunidade. Olha, algumas referências bíblicas que são muito interessantes, eu vou só citá-las. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o que ele disse? Eu estou no meio dele. Ele disse: se 2 na terra concordarem acerca de alguma coisa, ele atenderá. Estar juntos como discípulos de Jesus, cooperando e ajudando, numa comunidade de ajuda mútua e de mobilização em favor do Evangelho, de Jesus, da mensagem de Jesus, é parte do plano de Deus para a nossa formação espiritual. Então, estar junto é importante como plano de Deus para a nossa vida, e também porque, de algum modo, quando estamos juntos, se forma esse ambiente por meio do qual Deus vai se revelando, Deus vai se fazendo presente, e de um modo especial, vai agindo na história da nossa vida. Quantas histórias, talvez eu e você pudéssemos, poderíamos compartilhar aqui nesse momento, em que a presença de um grupo de homens e mulheres de Deus nos ajudando numa dificuldade fez toda a diferença. Eu tenho testemunhado como pastor que às vezes, nem sempre, mas às vezes, e às vezes com muita frequência, a igreja se faz mais presente, mais rápida no socorro a uma pessoa do que a própria família dela. De que às vezes as pessoas encontram na igreja um acolhimento gracioso que às vezes não encontrou na família. Encontra uma palavra de esperança e de norte, de direção para a sua vida, que não encontrou nos seus, de carne e sangue em casa. E a igreja não é concorrente, lembra? E não estou dizendo isso porque a igreja é melhor que a família. Eu estou dizendo que é justamente o contrário, que isso deveria acontecer com certeza na família da gente, de carne e sangue. Mas quantas vezes Deus está agindo a nossa história de vida através de uma comunidade, de uma igreja? Nós temos vivido essa semana, nós vivemos isso, Pedro nos ajudou, de uma pessoa, que bateu aqui na igreja, contando uma história de carência, dificuldades. Nós fizemos os esforço, o pastor Davi, eu, o Pedro Sotero como diácono, para tentar socorrer essa pessoa. Quem ela é? É um estranho. Nem sei se o nome em qual ela se apresentou é de fato o nome dele, dela. Porque dentro do processo a gente não quis ficar checando identidade, mas demos atenção à história. E houve um momento em que a gente desconfiou da história. Olha isso, olha aqui. Houve um momento que nós desconfiamos. Essa história não está fechando muito bem alguma coisa. Alguns receios surgiram no nosso coração. Mas sabe por que nós 3 sentamos juntos e concluímos? E eu espero que isso seja apenas um reflexo de um pensamento mais amplo dessa comunidade, interpretado por nós 3 ali. Vou fazer assim mesmo por ele. Porque mesmo que seja mentiroso, talvez a nossa ação possa quebrar esse coração mentiroso e trazê-lo para perto da luz do Evangelho do amor de Deus. Por que as pessoas mentem? Porque às vezes elas pensam: se eu contar a verdade, não vão me ajudar. E a gente tem combinado isso para a gente, mesmo que a gente ouça uma verdade que choque a gente.
a gente vai fazer todo o esforço para ouvir a história e tratar com misericórdia. Mas isso não é só quem chega. Isso para mim e para você que está aqui todo dia. Aliás, é até engraçado, porque às vezes a pessoa chega sem nenhum lastro com a comunidade e quer cobrar da comunidade uma cobertura que às vezes o próprio membro da comunidade não cobra sobre si, né? O que eu estou citando esse exemplo é só para dizer que é isso que a gente entende, que a igreja como comunidade, quando diz que a igreja é uma comunidade, é um valor, a gente quer frisar esse compromisso de amor, de ser esse ambiente em que a gente dá amor e recebe amor, e não de maneira romântica, ingênua, ou de modo irresponsável, porque o amor tem a sua dimensão firme, o amor tem a sua dimensão de confronto com a verdade. A Bíblia ensina isso, né? Quem precisa às vezes dizer a verdade, dizer em amor, mas dizer a verdade. Então, dizer a verdade não é falta de amor. Aliás, às vezes não dizer a verdade é que o é. Não ser honesto, não ser autêntico, não ser transparente é que revela nesta insegurança a falta de um amor comprometido. O amor comprometido faz com que a gente diga, às vezes, para o outro, não está bom, não está certo, não concordo, não é assim que eu penso, vamos reconversar, vamos rever, vamos começar de novo essa conversa. Mas há uma cumplicidade de sermos autênticos, de sermos honestos, porque há um compromisso, um pacto, uma aliança de amor. E os discípulos se amam uns aos outros. A comunidade é instrumento de Deus para a formação do nosso caráter, a comunidade é instrumento de Deus para a edificação da nossa fé, a comunidade aumenta o poder do nosso testemunho. Agora, quando a gente fala de comunidade, do que nós estamos falando? Traduzindo de maneira mais simples e prática. Nós estamos falando de convívio e cuidado mútuo. Nós estamos falando de presença e participação. Nós estamos falando de contribuição e cooperação. Então, olha aqui para mim. Quando eu falo a palavra comunidade, dizer que comunidade é um valor, do que eu estou falando? Eu estou falando que a nossa expectativa dentro do nosso projeto de igreja é que cada discípulo, membro desta igreja, procure conviver, procure oferecer cuidado mútuo e se permita ser cuidado. Tenha presença e tenha participação. Contribua com conhecimento, com inteligência, com talento, com tempo, com recursos materiais, financeiros. Contribua e coopere para que a igreja cresça e avança na sua missão. Posso ouvir um amém? Amém? Um amém mais pentecostal, amém? Isso aí. Quem diz que tem amém é pentecostal e amém que não é pentecostal? Qual é a diferença, gente? É porque um é mais alto que o outro, né? Ok. Comunidades, é disso. Compromisso de convívio, cuidado mútuo, presença, participação, contribuição, cooperação. Isso é um valor para nós. O que significa na prática? Que nós esperamos que cada membro desta igreja possa experimentar, viver isso. Agora, o que significa isso na prática? Isso significa que o que nós esperamos, como proposta de igreja, é que a comunidade, o convívio na comunidade, a sua presença na comunidade, a sua participação na comunidade, a sua cooperação com a comunidade, não fique com o resto da sua semana. Porque se é um valor, não se insere na sua semana como um resto. Se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se eu tiver afim, se eu tiver de bom humor, se eu tiver... Meu sonho, pessoal, é que essa comunidade seja tão importante quanto o seu trabalho. Quantos de vocês acordam mal-humorado, olharam para o tempo, está chovendo, ou a unha encravada está doendo? Diz assim, vou ligar para o patrão que hoje eu não vou não. Vou não. Chovendo. Tirar o carro da garagem, lavei sexta-feira. Agora vou pegar. Não vou não. Não é? Ficar em casa. Vou assistir o trabalho pela internet. Fala para o patrão, entra pelo Skype. Entendeu? Meu desejo e minha proposta é que a comunidade seja um valor. Que você faça a sua agenda e diga, olha, isso aqui, eu queria fazer tal coisa, mas deixa eu ver o que a minha comunidade também está planejando para esse fim de semana. Para ver se dá a conciliar, né, a minha agenda familiar, a minha agenda profissional e a minha importante agenda comunitária.
Talvez não vai dar. É um valor, lembra? O valor ajuda a gente a tomar decisão. Não vai dar para atender a agenda familiar e a agenda comunidade. Então, eu vou sacrificar a minha agenda com a comunidade nesse fim de semana e eu vou atender aqui minha agenda familiar. Isso é legítimo, eu acho que faz sentido. Então, porque, em alguma medida, a agenda familiar, como um valor, pode estar acima do valor da comunidade. Mas, honestamente, poucos cabelos que me sobraram na cabeça. Eu falei para o barbeiro, passa a máquina 1 essa semana, porque estava muito branquinho. Esses cabelos estão me envelhecendo. Corta isso aí que eu quero parecer mais garotão domingo lá na igreja. E deixa a impressão que há um número crescente e não vê a igreja como um valor, nem a comunidade. Por qualquer motivo. Efêmero, abre mão da comunidade. Ou às vezes tem uma relação com a comunidade extremamente distante e fria. Por quê? Porque não é um valor, de algum modo não virou um valor. Sabe o que acontece quando a gente não vê a comunidade como um valor? E já estou caminhando para concluir. Ignore o valor da comunidade. O que fica é essa caixa vazia. Metáfora do quê? De uma instituição vazia de sentido e propósito, geradora de uma religiosidade infrutífera. Sem este olhar para essa experiência da igreja como uma comunidade, e sendo a comunidade um valor, o que resta é a casca de uma instituição, que tem horários, que tem programas, que tem funcionários, que tem contratados, sejam sacerdotes ou não, e tem uma coisa que tem que acontecer lá. E aí, às vezes, a gente olha para essa instituição e acha ela chata, acha ela enfadonha, acha que ela cobra demais, a gente se aborrece e ressente. E eu quero repetir, não é? O exemplo que eu dei de manhã. É mais ou menos assim, a gente acaba lidando com a comunidade como a gente lida, por exemplo, com um restaurante da cidade, em que você vai lá, não é? Escolhe mais ou menos assim, é comida chinesa, japonesa, mexicana, costela, vou comer tal coisa. Né? Tem gente que escolhe o fim de semana que vai fazer, vou fazer assim. Uma igreja um pouco mais calorosa, uma igreja menos calorosa, um pastor mais cult, uma igreja mais cheia, um louvor mais... Aí escolhe cardápio, né? Religioso que a cidade oferece e vai lá. E aí, como vai num restaurante, comer uma comida. E aí, essa comida foi preparada por um estranho, foi servida por um estranho, e esse estabelecimento é gerenciado por um estranho. Se você paga esse negócio e não gosta, você sai falando mal do estabelecimento, você reclama, dependendo do tratamento que você receba, você ali mesmo já reivindica uma mudança de conduta daquele ambiente, porque você se sente cliente. Estou pagando por um serviço, não valeu a pena, não fui servido aqui. Mas tudo muda se o restaurante é do seu amigo. Se por acaso você for no restaurante e descobriu que o sujeito que preparou a comida é um amigão seu de longa data, você nem sabia, mas ele estava lá na cozinha, né? Ou quem sabe, como eu disse de manhã, você foi convidado para ir naquele restaurante porque era do seu amigo. Ele está inaugurando um restaurante, e seu amigo está na cozinha, e você sabe que a comida que foi feita e está servida a você foi feita pelo seu amigo. Inclusive, ele disse, vou caprichar, porque ele é seu amigo. Quem te serve, por acaso, ali, parceiro e sócio desse negócio, é um outro amigo dele. E você descobre que o gerente também é um outro amigo, então todo mundo é um amigo, você está num restaurante que todo mundo é parceiro e amigo uns dos outros e seu, de longa data. Como é que é o seu sentimento? É diferente. Eu me arrisco a dizer que você pode até ser mal servido e não gostar muito, mas você não vai armar, com o perdão de uma expressão tão singela, o barraco. Você vai tolerar, você vai administrar, você vai talvez até provocar uma brincadeira descontraída e usar o bom humor para dar um feedback para ele, melhora esse negócio. Vai ter uma outra postura. Por quê? Porque a amizade, de um modo geral, nessa sociedade, ainda é, senso comum, um valor. Meu amigo, é um valor. O que a gente sonha? Que a gente possa olhar para a igreja como uma comunidade de amigos, de gente que ama e é amado. Amém? Que olha para esse lugar com carinho, que se importa com o que está acontecendo, que se importa de saber como é que está a agenda dessa comunidade, qual é a novidade ou a falta dela,
que se importa até se as coisas estão funcionando bem, se não estão, né? Se está sendo uma boa administração financeira dos recursos, das nossas contribuições ou não, mas que não vem para a comunidade olhando para essas coisas, vem para a comunidade olhando para a comunidade mesmo, para as pessoas. Que traz sim consigo a expectativa de uma boa música, de um bom culto, de um bom ambiente, de uma palavra que inspire e dê um norte para a tua vida com Deus, mas que vai além dessas expectativas iniciais e primárias e olha para a comunidade como um grande projeto de Deus para alcançar as nações, que não pensa apenas na comunidade como um lugar para servir, para ser servido, não é? Para se servir ou para ser servido por ela, mas pensa na comunidade como uma mobilização inteligente, estratégica, amorosa, para dizer para esse mundo que existe um jeito novo de viver, existe uma nova forma de se relacionar e que as famílias podem ser diferentes e que os relacionamentos entre estranhos podem inclusive serem diferentes, né? E que a gente pode ter uma sociedade, uma Curitiba, um Paraná e um Brasil diferentes. Acredite se quiser, até um Rio de Janeiro diferente. A gente olha do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, por isso que eu tenho liberdade de falar isso. A gente olha para o Rio de Janeiro e diz assim, Jesus, não tem jeito. Implodiu, né? Os valores de segurança pública. Eu venho em nome de Jesus dizer que tem jeito, sim. Porque o Evangelho de Jesus não me permite dizer outra coisa, amém? Mas olha que tremendo desafio. Ser a comunidade que comunica isso, não apenas no discurso, mas em um compromisso, com um jeito de ser, de se organizar, de se fazer presente. Então, qual é o meu apelo aqui nessa noite para você? Em nome de Jesus. Se a comunidade é importante, ela não pode ser esquecida e negligenciada em nossa agenda. Amém? Se a comunidade é importante, precisamos considerar os meios de nos fazermos participantes ativos nela. Eu vou repetir essas duas coisas. Escrevi para não esquecer. Se a comunidade é importante, então ela não pode ser esquecida em nossa agenda. Se a comunidade é importante, devemos considerar os meios, todos os meios possíveis de nos fazermos presentes, participantes, ativos nela. A ceia que vamos celebrar agora, e eu já convido os diáconos para estarem aqui junto comigo, é uma celebração instituída por Jesus na noite em que foi traído, gente. Na noite em que foi traído. Um dos 12, dos mais achegados, 12 mais achegados, Jesus tinha muitos discípulos, mas dos 12, do mais achegado, traiu Jesus. Não sei quantos de vocês já passaram por uma experiência de traição. Ou de quantas experiências, talvez. A Bíblia diz que Jesus foi traído por Judas. É interessante que há um texto, quando eu li a primeira vez, eu achei que era uma espécie de símbolo, de gesto simbólico de denúncia, né? Mas perguntam, quem é que vai trair, quem vai trair, como é que é isso? Vai ter um traidor entre nós? Quem é que é? Aí Jesus pega um pão, olha e estende para Judas, né? A quem eu dou esse pão e tal. Né? Você lembra desse texto? A quem eu dou esse pão? Eu imaginava que era uma maneira, né, secreta de dizer para os discípulos, vou denunciar o sujeito, eu vou pegar esse pão, vou dar para ele, vocês já vão saber quem ele é. Ó. Fica atento. Mas, na verdade, o texto está descrevendo um gesto de imensa cortesia da parte de Jesus. É como você na sua casa reunindo um grupo de 12 amigos, você sabe que um deles é um traíra, e é a ele que você serve o primeiro cafezinho e o primeiro pedaço do bolo, para dizer, seja bem-vindo aqui, amigo. Não é por acaso que os evangelhos registram que quando Judas vai ao encontro de Jesus e combina um sinal, que sinal cruel, como é que a gente saberá quem é o Messias? Aquele a quem eu beijar a face. E o evangelho registra que Jesus olha para Judas e diz, a que vieste, amigo? Uma expressão máxima desse esforço do Senhor Jesus por nós, por mim e por você,
e que deve nutrir o nosso sonho de comunidade, de sermos esse espaço em que a gente até reconhece o traíra, mas assim ainda insiste em dar para ele um tratamento de amor, de honra e de respeito, apesar de tudo. Alguém perguntou, como é que a gente faz, pastor, com aquelas pessoas que estão ausentes, que não aparecem na igreja, estão lá no hall de membros como membros, faz uma lista, desliga da Assembleia, é bobagem. Nós não estamos aqui para regularizar o hall de membros. Pode ser até que seja necessário em função muito mais administrativa do que medida disciplinar, não é assim que funciona. O que a gente faz então com o sujeito que vem uma vez na vida e outra vez na morte? Não sei se é uma boa expressão, né, gente? Uma vez na vida e outra vez na vida, e que revelam uma distância enorme desse sonho, mas congrega, está lá. O que a gente faz? A gente continua amando, a gente continua orando, a gente continua ligando, dizendo, você precisa vir para a igreja, precisa fazer parte da nossa comunidade, precisa se entrosar, integrar mais, é assim que a gente faz. Mas o que eu espero e o que eu desejo é que esse símbolo nessa noite, da ceia, seja ao final dessa mensagem, um estímulo de cores vivas, para que assim como Jesus, que deu a sua vida por mim e por você, a gente também possa amar essa comunidade. Isso significa amar uns aos outros e termos compromissos com ela. Amém? Me parece que nós vamos ter uma música no fundo, né? Que é o Daniel. Vocês conhecem o Daniel, gente? O Daniel chegou para essa comunidade tem pouco tempo, né? Ele e a esposa Renata já estão tocando aqui, não é? E é a primeira vez que ele toca aqui nessa noite. Vocês sentiram que tem um toque diferente no culto, né? Muito bem. Senta aí, Daniel. Ele vai tocar uma música. Os nossos diáconos vão distribuir. Eu convido você, que é discípula de Jesus, entregou sua vida ao Senhor, e que reconhece o senhorio dele na tua vida. E hoje eu diria ainda mais, né? E que você tem compromisso com essa comunidade, que valoriza a comunidade como esse espaço de apoio, de ajuda mútua, e que crê que a gente junto, se a gente aprender a se amar de verdade, com compromisso, com doação e com responsabilidade, o nosso poder de testemunho se potencializa de uma forma que a gente não faz nem ideia do que pode acontecer. Quantos tocamos instrumentos, convido os diáconos para fazerem essa distribuição. Você vai pegar o pão, vai pegar o cálice, vai segurar, não vai tomar já de imediato. Vamos esperar que todo mundo seja servido, os diáconos vão retornar aqui, vamos servir o cálice e o pão a Daniel, e aí juntos, todos juntos, vamos tomar o pão e o cálice, participantes da ceia do Senhor Jesus, assim. Quanto você que já vai recebendo aí do pão e do cálice, eu queria convidar você para fazer uma coisa, incluir na sua oração esse sonho de comunidade. Senhor, ajuda a gente a ser uma comunidade amorosa, que a gente seja capaz de se amar. Isso significa que a gente seja capaz de se comprometer uns com os outros, a darmos um passo a mais e elevarmos o nosso compromisso com essa comunidade para um outro patamar, de tal maneira que todo mundo que entrar aqui, mesmo que venha disperso e desapercebido, não deixe de notar o quanto a gente leva a sério a nossa vida com Jesus e o quanto a gente leva a sério o valor da vida humana. Todo mundo é importante, não importa o sobrenome que carrega, nem um contra-cheque, nem a cor da pele, nem a história pregressa que um dia possa ter tido. O que importa para nós é se essa que chega quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque esse é o nosso negócio. Cooperar com a obra de Deus para fazer de mim, de você e de todo mundo que vier para cá uma nova criatura em Cristo Jesus.
Convido o irmão Luiz para retornar. Pode vir, o Valdir já chegou. Irmão Delmo, por favor, retorne aqui à frente. Por onde os nossos irmãos diáconos passaram, alguma pessoa que deixou de receber do pão ou do cálice? Faz um sinalzinho com a mão, faz um gesto. Não? Ok. Então, vou pedir, Valdir, por favor, sirva o Daniel. A ceia que Jesus celebrou com seus discípulos era um pouquinho diferente no que diz respeito à forma. Não tinha esses cálices, não tinha essas bandejas, o pão estava tão cortadinho assim. E alguém já disse que a gente transformou a ceia no símbolo do símbolo, né? Então aqui está o símbolo do símbolo. Mas o conteúdo que nós celebramos, mesmo que a forma seja diferente, é o mesmo. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vós, símbolo da morte dele na cruz, assim como o cálice, símbolo do sangue vertido na cruz. Quando ele fala do cálice, no entanto, ele diz que com o cálice ele celebra como se fosse uma aliança. E naturalmente, o que ele quer dizer é que havia a compreensão dos seus discípulos de uma aliança mosaica, uma aliança do Velho Testamento que era baseada na lei. A aliança da lei é assim: anda no meu caminho que eu te abençoo. Se você quebrar a lei, você vai sofrer as consequências dessa quebra da lei. Jesus diz: eu estou fazendo uma nova aliança no meu sangue. Qual a diferença entre a velha e a nova aliança? Não tem mais lei? Não, não tem lei. Ele continua convidando a gente para sermos obedientes e fiéis à palavra e aos princípios dele para a nossa vida. Mas o que ele está dizendo é que as bênçãos de Deus estão disponíveis sobre nós, apesar das nossas imperfeições. Porque quando a gente quebra a lei, o castigo e a maldição recaiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele é a nossa justiça. Sabe o que significa isso? Significa que mesmo a gente, às vezes, como comunidade, ou a gente parando para examinar o nosso próprio coração, como devemos fazer num momento como esse, percebendo que a gente pode melhorar, que há pecados ou desvios de rota que precisam ser corrigidos, a gente pode sempre, outra vez, e mais outra vez, e novamente, contar com o favor de Deus, do Deus que nos ama. E aí sim, veja se isso faz sentido, de um modo incondicional, pela graça em Cristo Jesus. Por quê? Porque todas as nossas faltas foram lançadas na cruz do Calvário em Jesus de Nazaré. Isso deveria nos fazer pensar sobre que a comunidade é esse lugar de perdão, de caminhar a segunda milha, de amor insistente, que diz: apesar da dificuldade, eu não desisto dele, não desisto dela. Amém? Convido você a tomar do pão em memória de Jesus nesse momento. Convido você a tomar do cálice em memória de Jesus também nesse instante. Vamos orar novamente. Senhor, te damos graças nessa noite outra vez, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, pela graça da salvação, este favor imerecido das tuas bênçãos, estendidas como possibilidades para qualquer um de nós, mediante, ó Deus, o nosso sincero arrependimento, mediante o nosso voltar-se para o Senhor Jesus, como o Senhor da nossa vida. Senhor, nós reconhecemos as nossas faltas e reconhecemos que conviver, muitas vezes, em uma comunidade, numa família, na cidade, com pessoas em que também se fazem presentes as marcas do pecado, da falta, do erro, faz muitas vezes da nossa vida, da nossa semana, do nosso dia, algo terrível, difícil.
mas a Tua palavra nos traz esperança de que uma nova vida, um novo jeito de ser humano, um novo jeito de constituir família, um novo jeito de organizar as relações sociais, um novo jeito de sermos igreja, sempre se fará presente, porque reconhecemos que a nossa vitória como comunidade, o nosso sucesso como igreja, repousa na graça de Jesus. Senhor, ajuda-nos, portanto, a olharmos para a comunidade, para a IBA especificamente, eu peço, como um lugar de valor, como uma experiência de valor. Ajuda, Deus, a esta igreja a irmos além, apenas, ó Deus, da mera assistência aos cultos. Ajuda-nos a irmos além, ó Deus, de uma participação superficial. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos a cada dia um passo na direção de fortalecermos a nossa unidade, a nossa mobilização espiritual para alcançar os nossos amados e queridos, alcançarmos essa cidade, ó Deus, e preenchermos essas poltronas, aquelas que ainda estão vazias, com homens e mulheres que vêm em busca de uma nova vida em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos essa testemunha viva de gente que compartilha, dá e recebe amor, porque tem compromisso, porque se responsabiliza, ó Deus, pelo Evangelho, pelo outro, pela comunidade. E assim, ó Deus, construímos juntos um testemunho da obra do Senhor em nós. Te louvamos pelo que representa esse pão e esse cálice aqui nesta noite. Te damos graça por esta hora tão preciosa para nós. E assim nós o bendizemos e nós o adoramos. No nome do Teu Filho Jesus, a quem adoramos e cultuamos também. Amém.